TE. Tudo bem por aqui? Vocês estão aí? Bom dia, professor. Alguém? Bom dia, Nair, Ian. Bom dia, professor. Carlos Henrique. Tudo aqui presente. Um abraço a todos. Então, vamos lá, gente, dando continuidade na nossa revisão de conteúdo, né? Questão da nossa prova a finalizar o nosso 2020. Continuando a nossa aula da aula passada. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda. Carlos Henrique, Liliana, o Vitor, que está aí na nossa coordenação das turmas. Obrigado, Jennifer, Vinícius, Letícia, Maria Geni, Elaine. Aí faltando 10 minutos, 5 minutinhos para terminar a aula. Terminou 11h10, foi 11h05, já coloca a frequência, viu? Hoje, no final da aula, como a gente vai terminar o conteúdo, eu vou disponibilizar para vocês o slide completo lá no Google, né? Por que no Google, gente? Porque no WhatsApp consome muito das nossas memórias. Então, lá no Google, fica lá, não é necessário a gente baixar, mas fica lá registrado para quando a gente quiser consultar. Beleza? Então, vamos lá, gente. Continuando a nossa aula, na aula anterior, a gente iniciou falando... No Classroom, né, professor? Isso. Uhum. A gente iniciou falando sobre a classificação dos seres vivos, né? Que é o ponto X, ou seja, objeto de estudo lá do ano passado, do segundo ano, né? Que a gente vai rever também no terceiro ano, é necessário para nossas atividades do Enem também, para a gente compreender algumas definições do terceiro ano, biologia do terceiro ano, né? Genética, por exemplo. E a gente vai rever alguns conceitos, algum estudo sobre essa classificação dos seres vivos. Então, vamos lá, relembrando alguns termos importantes. Vou compartilhar aqui para vocês nosso material. Pois é, a gente viu que o conceito em sistemática e taxonomia, né? Que são duas áreas da biologia onde vai tratar justamente sobre essa classificação e nomeação dos seres vivos, né? A gente viu que a taxonomia, né, a parte da biologia que vai ajudar, né, na classificação, levando em consideração o grau de parentesco, né? E essa identificação sempre será por uma forma padronizada, por duas palavras, que é o que a gente chama de sistema binominal, né? E aí a gente falou sobre a importância da gente agrupar esses seres vivos, né? De acordo com suas semelhanças. E aí o que a gente determinou, ficou determinado para a taxonomia de nome científico, é sempre a escrita e a identificação de seres vivos por duas palavras, né? Onde essa palavra sempre vai ser escrita no idioma latim, né, que é a forma de padronizar essa linguagem, já que a gente tem mais de 4.000 idiomas diferentes no planeta. Então, para, de certa forma, padronizar, não fazer menções a nenhum tipo de cultura, ou comunidade, ou religião, né, ou cultura, evidentemente, escolheu a língua latim, o idioma latim, que é um idioma que a gente pode classificado como um idioma ou uma língua morta, né? Onde não faz nenhuma menção a uma cultura específica, né? Então, é um idioma morto, né? E aí a gente viu a questão do histórico aqui das classificações, e aqui a classificação em domínios e nos 5 reinos, né? Aqui nós temos, aqui a gente já viu na aula passada, que deixa eu chegar aqui a gente citou o exemplo aqui que o nome científico dos animais, dos seres vivos, todos serão nesse padrão,
onde, a exemplo do Linneu, ele, na taxonomia, ele padronizou que todas as nomenclaturas científicas, né, fosse escrita por duas palavras, né, onde a primeira palavra corresponde ao gênero e a segunda epíteto específico, né. A exemplo aqui nós temos o leão e a onça, eles são do mesmo gênero, porém o que vai de certa forma diferenciar o epíteto específico, né, onde vai fazer referência à sua espécie, olha aí, né. Então nós temos aqui o mesmo gênero e epíteto específico, né. Conceituando aí gênero é o conjunto de espécies e semelhança, o epíteto específico é o termo que vai, de certa forma, fazer referência à espécie. Então, por exemplo, aqui nos níveis taxonômicos, tanto o leão como a onça são da mesma família, né, dos felinos. E o que vai, os felíneos, e o que vai, de certa forma, diferenciar são os seus grupos e a espécie. Então, tem o mesmo gênero, que é um gênero de um gato, né, de um felino selvagem, né, de patas, né, em relação aos outros, patas mais curtas, mas de grande poder e potencial predador, né, altamente carnívoro de ambiente selvagem. Por quê? Nós vamos ter outros gêneros, né, como leopardos, por exemplo, que é um tipo de felino. Já eles vão ter os membros anteriores mais avantajados, maiores, né, ou ele vai desenvolver uma velocidade maior. Por exemplo, aqui dos gatos selvagens, né? A gente tem os leopardos, por exemplo. Nós temos leopardos viede, né? Que é chamado de gato maracajá, o gato do mato. Nós temos outro gato do mato chamado leopardo tigrines e a jaguatiriga, né? Leopardo pardalis. Então, qual a diferença deles para a pantera? Que os leopardos, gente, eles vão ter os membros, as patas maiores, mais alongado e o corpo mais magro, né, menos denso. E aí vai dar a maior velocidade para esse tipo de gato. Então, eles são felinos, são da mesma família dos felinos, mas apresentam gêneros diferentes, por ter características diferentes. Ou foi agrupado no mesmo gênero. Qual foi o gênero? Leopardo, né? Professor, eu sou obrigado a aprender a decorar esses nomes científicos? Não. Que a gente tem que aprender que existem esses grupos taxonômicos que vão ser formados de acordo com as suas semelhanças, de acordo com as suas características bem particulares e, porém, né, semelhantes. Né? Olha que exemplo nós temos aqui, ó, outros tipos de pantera, né? Pantera tigres, né? Pantera onça, são do mesmo gênero, que vai diferenciar são a espécie. E aí nós temos um exemplo aí de um grupo maior que são da família Felidae, que a gente chama de felinos, né? Que vai englobar, né? Os principais gêneros, leopardos, né? Pantera, que entra o leão e a onça, Felis, né? Olha Felis aqui. Esse Felis, gente, vai entrar o gato doméstico, né? O gato doméstico, né? Que entra aqui nos a diferença dos outros tipos de felino é que os gatos, né, esse que a gente conhece, que é criado em casa, ele não é selvagem, o nome já diz, eles são domesticados, justamente para atender às necessidades humanas, de companheirismo, né, de estimação, né, aquela coisa toda. Os felis aqui, os felis carta, vai entrar o gato doméstico. E nós temos aqui o puma. O puma é o exemplo de onça característica de alguns biomas. Geralmente as onças, a onça parda e a onça preta, né, que é a sussuarana, né, são do gênero puma. Todos esses gêneros vão fazer parte da família dos felinos, chamada de Felidae. O que quer dizer com isso? Que a nomenclatura dos seres vivos também vão ser de acordo com esse agrupamento, de acordo com a classificação dos seres vivos. Então, cada agrupamento vai ter o seu grupo de gênero, de família, de ordem e espécie, e a partir daí também vão auxiliar na identificação. Então, a taxonomia ela vai nomear os seres vivos, levando em consideração esse trabalho de agrupamento dos seres vivos. E aí nós temos a classificação dos seres vivos, né? Por família, por exemplo. Aqui é o exemplo da família Canidae, né? Nós temos Canidae, né? Que são aqui dos cães. Diferente lá dos felinos, né? A família Felidae. Então, a família Canidae, que é formada pelos cães e lobos, né? E aí, diferente pelos diferentes tipos de hábitos, nós vamos ter o agrupamento deles, né? Então, por exemplo,
família Canidae, que entre os cães e lobos, nós temos canis lupus, né, que são os lobos em geral, e dentro do canis lupus nós temos essas famílias aqui, ó, Canidae, Felídeos, Urcídeos, né, que são os ursos, né, nós temos Ianidae, né, que são as hienas, que pertencem à mesma ordem, né, dos caninos, E aí todos eles são do que? Carnívoros, né, que se alimentam de carne, né. Alguns deles, dependendo do bioma, são considerados como maiores predadores, né. Aí nós temos, por exemplo, ordem diferente de mesma classe. Por exemplo, aqui entra a classe dos mamíferos, né? Então, por exemplo, existem diferentes ordens, né? Que há entre os felinos, entre os gatos, entre os cachorros, né? Os roedores, patas, ratas, assim, mas que eles apresentam, por exemplo, glândulas mamárias. Se essas espécies diferentes, ordens diferentes, apresentam glândulas mamárias, são incorporados na mesma classe. Então, são a classe dos mamíferos. O que eu quero dizer com isso, professor? Então, tem espécies diferentes, ordens diferentes, mas que eles podem pertencer à mesma classe, né? Que classe é essa? A classe de quem? Dos animais que apresentam glândulas mamárias, por exemplo, são chamados de mamíferos, né? Então, os mamíferos, eles são compostos por gêneros e espécies maiores, né? E aí entra, por exemplo, aqui vai entrar os gatos, os leões, né? Os leopardos, os cães, né? Os roedores, aqui vai entrar os macacos, os cetáceos, vai entrar os seres humanos. Então, uma classe bastante diversificada de vários gêneros, né? Aqui é para a gente entender a questão do agrupamento dos seres vivos. No caso aqui nós temos esse grupo maior, que é considerado a classe dos mamíferos, que vai entrar todas essas outras ordens, né? E aí nós temos um grupo maior ainda, que a gente aprendeu no ano passado, né? E dentro dos mamíferos, né? Aí fora os mamíferos, aí nós temos aves, répteis, anfíbios e peixes, que apresentam, né? Eles fazem parte de um grupo maior ainda do que a classe, né? Que é o que a gente chama de filo, né? O filo vai ser formado pelo conjunto de várias classes. Então, nós temos aqui, por exemplo, a classe dos mamíferos, dos vertebrados, né? Que faz parte do filo cordado, né? E aí a gente vai estudar um por um, né? Mais de forma revisada, porque a gente já viu isso aqui no ano passado. Só para a gente completar a questão do que propôs a SEDUC nesse mês de fevereiro e março. Classificação dos seres vivos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o grupo do reino animal, né? Que é um nível taxonômico muito maior do que a gente tem hoje, né? Os reino animal. Dentro desse reino vai ter diversos grupos. Dentro desse reino a gente encontra os cordados, né? Que aí tem os cordados, aí tem os animais invertebrados, nós temos aqui nodermos, astrópodes, anelitos, moluscos, outro grupo de animais. Então, como se diz aqui, a sistemática dos seres vivos. E a taxonomia, ela vai agrupar esses seres vivos de acordo com suas semelhanças. É como aquele exemplo que eu dei na aula passada, né? Há necessidade da gente organizar, né, as nossas atividades de acordo com as suas organizar os seres de acordo com as suas semelhanças, né? Então nós temos aí, gente, atualmente as 8 categorias, né? Alô, gente, vocês estão me ouvindo? O áudio está bacana? Então, vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Ah, ok. Eu pensei que tinha travado de novo. Então, gente, aí nós temos aí as 8 categorias, a categoria atuais, né? As 8 categorias de classificação. Que categorias são essas, professor? Hoje, o que a gente pode ter de estudos, né, e análise para se acompanhar a classificação, a identificação dos seres vivos, eles são agrupados nessas 8 categorias, né, atuais.
Nós temos a categoria de domínio, que são três: o domínio árquea, bacteria e eucária, que a gente já viu isso. Árqueas e bacterias são domínios, né, onde são incorporados todos os procariontes, e eucária, todos os eucariontes, né, que corresponde desde o reino do reino protista até o reino animal, né? Protista, fungo, plantae e animalia. Aí nós temos aqui uma categoria, a categoria do reino, né? Reino, que são 5 reinos: reino monera, protista, fungo, plantae e animalia. Né? E dentro desse reino é incorporada a questão do filo ou divisão, né? Mais usualmente filo. Dentro desse filo vai ser composto de classe, né? Dentro dessa classe a ordem, família, consequentemente, dentro da família vários gêneros, e dentro desse gênero, né, o último categoria e mais especificada a espécie. Então, aqui a gente até aprendeu aquela regrinha reficofage, né, para aprender a ordem correta dessas categorias. A categoria mais usual é a partir de reino, né, a partir dos 5 reinos, mas existe a categoria domínio, que é a mais recente, né? E aí nós temos as 8 categorias. Qual são a função delas, gente? Agrupar e classificar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças e características, né? Para quê? Qual é o objetivo disso, professor? Qual é o objetivo dessas categorias? É, de certa forma, facilitar o nosso estudo, o acompanhamento evolutivo das espécies e a identificação. Isso tudo vai contemplar o papel da sistemática e o papel da taxonomia dentro do estudo da biologia. Vou descongelar para vocês, né? A unidade natural de classificação é o conjunto dos indivíduos semelhantes que se cruzam naturalmente, já descendente fértil. Essa unidade natural de classificação é que vai definir, gente, espécie, né? Então, espécie, né, é definido pela unidade, pelo conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam naturalmente e geram descendentes inférteis. Que se cruzam naturalmente, porque muitas vezes pode haver um cruzamento forçado, um cruzamento manipulado de espécies diferentes. Eles podem até cruzar-se entre si, mas não geram descendente fértil, com exceção de algum caso de animais híbridos, né? Que é aquele caso clássico quando ocorre o cruzamento da égua com o jumento, que nasce quem? A mula. E a mula é uma espécie híbrida porque ela não gera um descendente fértil. Ou seja, a mula não vai gerar filhos, porque ela é gerada do cruzamento de dois quadrúpedes, né, de espécies diferentes. Eles até puderam se cruzar, mas não geraram descendente fértil. Então, o conceito hoje de espécie, né, está um conceito mais atual, mais usual, é o conjunto de indivíduos semelhantes que eles se cruzam entre si e geram descendente fértil, até com o objetivo de perpetuar a espécie. Mas a gente pode apresentar também o caso de surgimento de novas espécies, que aí não vai depender não tão somente da reprodução, e sim de condições ambientais, né, que influenciam, né, nesses fatores de especiação. O que é especiação? Surgimento de novas espécies. A gente vai rever já já. Tá? Então, devido à complexidade de alguns grupos, foi necessário criar subgrupos, né? Subgênero, subespécie, superordem, subfilha, etc. Isso aqui, gente, é quando, sobre a questão desse grau de complexidade e o surgimento de novas espécies, a gente vai ter esses subgrupos, né? Uma subclassificação. Né? Então, e o que a gente vinha falando, né? O reino é composto por um grupo de filo, o filo é formado pelo grupo de classe, classe é formado pelo grupo de ordem, e assim sucessivamente. Né? A ordem é formada pelo grupo de várias famílias, família é formada pelo grupo de vários gêneros, gênero é formado pelo grupo de várias espécies, e as espécies, né, é formado pelos indivíduos intercruzantes, né, que a gente chama de indivíduos intercruzantes, que ele cruza entre si e geram descendentes férteis. Qual o objetivo? Perpetuar as espécies. Né? O objetivo é perpetuar as espécies.
Então, nós temos aqui um quadro bem resumido, né, sobre essas categorias taxonômicas. Né? E aqui, gente, bem interessante, bem resumido e também bem é bem interessante o quadro resumo sobre os 5 reinos, né, os reinos utilizados no nosso processo de classificação dos seres vivos, né, e seus representantes característicos, né. Então, por exemplo, nós temos aqui reino e suas principais características, né. Nós temos aí o reino Monera, e o interessante é que a gente pode pontuar e aprender para sempre em biologia. Dos 5 reinos, os únicos que são procariontes, né, é o reino Monera, que é onde inclui as bactérias e as algas azuis, né? Que são, aqui também a gente pode pontuar as árqueas, né? Que são unicelulares e procariontes. Então, todos os outros 4 reinos vão ser formados pelos seres vivos eucariontes, né? Então, o reino Monera são seres unicelulares e procariontes, né? Ou seja, nós só vamos encontrar representantes desse reino unicelulares, né? E procariontes, formados por uma única célula, e essas células não apresentam carioteca. Então, procarionte, né? Procarionte quer dizer antes da carioteca, né? Ver se eu consigo aqui para vocês, né? Imagem da carioteca, né? Então, por exemplo, a diferença, professor, de uma célula procariótica de uma célula eucariótica. Então, está aqui. Ó. Nós temos aqui um ser, né, procarionte, onde não tem carioteca, e um ser eucarionte. Pro quer dizer sem carioteca. Eu, com carioteca. Eu quer dizer, em biologia, quer dizer dentro, né? Presente. Pro quer dizer antes, né? Antes da carioteca. Então, nós temos aqui o exemplo. Nós temos aqui a célula da bactéria. Cuidado com as pegadinhas, né? Observe aqui que nós temos o núcleo ou nucleolo. Ele é diferente do núcleo aqui. Aqui nós chamamos de nucleóide e aqui nós chamamos de núcleo. Mas isso corresponde ao núcleo da célula. Por quê, gente? É comum a gente encontrar algumas alternativas de exercícios, de Enem, de vestibulares, afirmativa, afirmando que as bactérias são procariontes por não apresentarem núcleos, né? Então está errado. Toda célula dos seres vivos, ela apresenta o núcleo, porque o núcleo é um componente obrigatório de toda e qualquer célula. Quais são os componentes obrigatórios da célula? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A diferença é que o núcleo nas bactérias, ele vai estar espalhado no citoplasma, porque ele não apresenta a membrana que vai organizar o núcleo no centro da célula. O nome dessa membrana, que é essa membrana que envolve aqui o núcleo, a gente vai chamar de carioteca. Isso que esse núcleo é mais organizado. Qual é a função do núcleo? Comandar toda a atividade da célula e guardar o material genético dela, que são os cromossomos, né, formado pelos ácidos nucleicos. Esse material genético ele está presente em todas as células, né? Aonde? No núcleo, né? No núcleo celular. A diferença é que nas células eucarióticas esse núcleo vai estar organizado. É o que não ocorre nas células procarióticas. Por conta disso, essas células são mais simples, né? São menos complexas com relação aos eucarióticos. Você vê a importância evolutiva que a carioteca teve nessas células, nesses seres vivos. Então, por exemplo, essas células eucarióticas dão um potencial metabólico bem maior a essas células. Por isso que existe o reino, né? O reino Monera é um reino considerado mais simples, né? Em termos de estrutura de organização celular. Porque a gente sabe que tem bactérias poderosíssimas, capazes de derrubar um ser humano, por exemplo, né?
O fato deles serem unicelulares, considerados células inferiores, mais simples, não quer dizer que eles são inofensivos, não, né? A bactéria se adapta a qualquer ambiente, para você ter ideia, né? Então, o reino Monera é formado por esses indivíduos, né, unicelulares, ou seja, formado por uma única célula e procariônicos sem a caroteca, representantes de bactérias e águas azuis. Protistas, então, na evolução, dos moneros para frente, todos são, né, eucariontes. Aqui, ó, todos são eucariontes. Que quer dizer, todos apresentam a carioteca. Então, todos apresentam a carioteca. Protistas são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, porém, eles são eucariontes, né? Exemplo, professor, protozoários e algumas algas unicelulares, a diatomáceas, né, por exemplo. Né? Algumas certas algas, né, algas unicelulares são encontradas, né, nesse reino. Mas os principais representantes são os protozoários. Quem são os protozoários? São micro-organismos causadores de doença, né? Então, eles se alojam de alguns seres vivos para realizar a sua vida, né? Mas também existem certas algas que não são causadores de doença, mas que estão nesse grupo de protistas. Por quê? Nem são monera, essas algas, e também nem são plantas, né? Reino fungi. Aqui no reino fungi já começa a ter uma particularidade. Os fungos, eles podem ter uma única célula, como também eles podem ter várias células, né? Então, são seres vivos que eles podem ter representantes unicelulares ou pluricelulares. Eucariontes podem apresentar a carioteca no seu material celular e são heterótrofos por absorção. Como é isso, professor? Eles, para o seu alimento, eles são retirados do ambiente por absorção. Onde tiver fungo, pode ter certeza que esse fungo está tirando do ambiente o seu alimento. De que forma? Por absorção. Né? Exemplo, nós temos aqui os fungos. Então, pode ter os fungos unicelulares e os fungos pluricelulares. Exemplo, sou fungos unicelulares, aqueles causadores do chulé, aqueles que participam do processo de fermentação do leite, na fabricação do queijo, por exemplo. São fungos unicelulares. Quais são exemplos de fungos pluricelulares? Aqueles fungos que a gente consegue ver a olho nu, são formados por vários tipos de células. E aí a gente entra e observa aqui os fungos considerados basidiomycetos, né? Que são os cogumelos, né? São as orelhas de pau, aqueles fungos que a gente consegue visualizar e quem gosta até de comer, né? Eu particularmente não gosto, mas tem gente que saboreia, né? Que come, que mastiga, que chupa, né? Então, quem gosta, né? Esses fungos que os seres humanos comem, né? São os comestíveis, são exemplos de fungos pluricelulares. Ou seja, então existe um reino especificamente só para os fungos. Plantae, né? O reino das plantas, né? São formados pelos seres pluricelulares, eucariontes, e aqui, ó, a característica própria dos vegetais, autótrofos, né? O que quer dizer isso? Auto quer dizer indivíduos autônomos, né? Automáticos, mexe sozinho, né? Auto, algo que se produz sozinho. Trófos quer dizer alimento, trófos quer dizer nutrição. Então, a nutrição dos vegetais ocorre de forma automática. Eles produzem seu próprio alimento. Através de quê? A fotossíntese. Então, as plantas não precisam de outro ser vivo para se alimentar. Eles mesmos produzem seu próprio alimento através do processo fisiológico chamado de fotossíntese, que é a produção de alimento a partir da captação da luz, e aí produz a glicose, que é a sua fonte de energia de todos os vegetais. Então, quem são os representantes? Todos os vegetais. Então, esse quadro aqui, gente, é muito importante, que dá para a gente aprender as principais características de todo o agrupamento dos seres vivos, né? E aí, por último, o reino Animalia, né? Lembrando que essa nomenclatura aqui é a nomenclatura do idioma latim, por isso essa nomenclatura aqui, e a gente se pronuncia sem acento, né? Animalia, que são o reino dos animais, que corresponde a todos os seres pluricelulares, eucariontes, né? Possuem carioteca, e são heterótrofos por ingestão. O que é isso?
nós animais, se alimentam por ingestão, né? De a ingestão de nutrientes, né, encontrados no ambiente. Como a gente não produz seu próprio alimento, essa ingestão tem que ser retirada do ambiente, né? Dos vegetais, de outros animais, né? De alguns fungos e assim vai, né? Então, aqui são as principais características, né, responsáveis por essa classificação, né, dos seres vivos. Como é o nome dessa área da biologia que classifica e sistematiza todos os grupos de seres vivos? Sistemático, certo? Isso aqui também não vai levando em consideração o processo evolutivo, né, dos seres vivos. Então, nós temos aqui curiosidade. O entomologista batiza inseto raro como nome de Beyoncé, né? Isso aqui é uma curiosidade, né, que eu quero falar para vocês. Hoje, a gente tem essa classificação nova dos 5 reinos, mas a cada instante é encontrada uma espécie nova de seres vivos, principalmente de animais. Hoje, cada dia que passa, a gente descobre novos catálogos, por exemplo, de insetos, né, de peixes, né? O ambiente marinho é coberto, cheio de nova desafio, nova descoberta, né? Então, nós temos um exemplo aqui de um recente, né, inseto descoberto na década de 80, né, que aí ele foi até batizado, né? Foi até batizado, né, como Beyoncé. Entomologistas são cientistas, são biólogos especializados em insetos, né? Australianos deram o nome de Beyoncé a uma espécie rara de inseto, que agora chama-se Scarpia clintina beyoncéi, né? Então, a espécie, né? E aqui homenageou, quando existe uma homenagem a alguém, a um cientista, a gente escreve gênero, o epíteto específico e a subespécie, né? É um agrupamento nesse que quis homenagear, né, essa espécie de inseto. Em homenagem à generosidade das suas curvas da cantora pop americana. Por quê, gente? Esse inseto apresenta essa curvatura, a cintura, né? E achado bem parecido com a cintura dessa cantora, né? Diga-se de passagem, uma ótima cantora e linda, né? Sou fã dela. O inseto foi descoberto no estado de Queenslândia, né, em 1981, ano de nascimento da cantora, e não havia recebido ainda um nome científico. O inseto é de cor negra e possui pelinhos dourados tão intensos no abdômen que foi elevado a chamado de Beyoncé. Isso me dá a oportunidade de mostrar o lado divertido da taxonomia e a arte de dar nomes às espécies, explicou Brian Lenz, que é do Centro Australiano de Pesquisa. Então, tá aí, ó, né, para você aqui. Nós temos aqui, ó, a parte do abdômen, né, que fizeram aqui o bagageiro vamos dizer, a bunda, né, da cantora, que a cantora tem uma bunda avantajada, e, consequentemente, uma cintura bem definida aqui antes do tórax, né, tem um tórax, uma parte da cintura aqui e um abdômen, né. E aí, esse inseto, como é uma espécie de uma mosca, né, uma mosca diferenciada, né, então eles batizaram como um inseto Beyoncé. Por quê? E Porque professor, será se Oi. ela achou ruim ter uma música com o mesmo nome dela? Não é uma homenagem, né? Fica eternizada aí na ciência. E outra coisa, né? Com certeza deve ter ganho dinheiro, né? Que é a questão dos direitos autorais. Ou deve ter doado, né? Para a ciência, né? Então, ela teve essa homenagem. O que é que eu quero dizer para vocês, gente? Que hoje nós estamos estudando esse inseto, mas existem cientistas catalogando insetos. Por quê? E, professor, e por que esses não deu tempo de catalogar todos? Até por fatores evolutivos, alguns insetos vão se adaptando ao ambiente, né? E passando por processo de especiação. Então, por exemplo, essa mosca, a gente sabe que a mosca existe há milhões de anos. Só que essa mosca, ela pode sofrer essas adaptações, e essas adaptações ser transferidas aos seus descendentes. Então, pode surgir novas espécies. E essas espécies, elas precisam ser identificadas e catalogadas, né? E aí, ocorre que, até hoje, existe esse processo de nomeação, né? E identificação de novas espécies, né? Que a gente chama de
catálogo, né, catálogo contínuo, né, que ele nunca acaba, né, justamente por conta desse processo de especiação. Isso é mais notório nos insetos, né, porque em outras espécies, esse processo evolutivo ele ocorre de forma mais lenta, nos insetos não. Nos insetos, por exemplo, nos besouros, nos pernilongos, né, nas moscas, esse processo é bem mais evidente e mais rápido. Eu não estou dizendo que as plantas não sofrem evolução, sofrem sim. Nós, seres humanos, sofremos evolução? Sofremos sim. A questão é que a velocidade desse processo vai variar de espécie para espécie. Por exemplo, no ser humano, a nossa evolução ela se baseia em milhões e bilhões de anos, né? Então, o processo evolutivo, desde o Neandertal ao Homo habilis, ao Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens, né? Então, são bilhões de anos, né? Então, nós somos a espécie mais evoluída, mas na espécie anterior, o Homo erectus, por exemplo, era totalmente diferente, né? Era mais próximo dos primatas. Daí a questão de achar que nós somos evoluídos macacos, como eu disse para vocês nas nossas primeiras aulas. É errado a gente afirmar que somos evoluídos macacos. Nós temos eles como grau de parentesco, né? Nós estamos aí como parentes, né? Descendentes, né? Parentes ancestrais em comum, certo? Então, gente, até aqui a gente viu aí a questão da nossa classificação do seres vivos. Na próxima aula a gente vai entrar em outros conteúdos, né? Essas regras internacionais a gente já conhece, a questão dos nomes científicos. Então, até no final do dia, eu vou agora entrar em outra sala, mas até o final do dia eu vou disponibilizar esse material para vocês no Google Classroom, ok? Alguma pergunta? Até aqui deu para ficar claro nessa parte aqui. E aí eu vou disponibilizar para vocês esses slides lá no Google Classroom para a gente ficar mais antenado com o conteúdo. Ok, gente? Então, tenha uma boa sexta-feira, bom final de semana, se comportem bem, cuidado com a